E aí, pessoal, na aula de hoje a gente vai resolver exercícios do movimento uniforme para que você entenda como e onde utilizar as fórmulas que a gente aprendeu na última aula. Vem comigo! Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai resolver um exercício do movimento retilíneo, agora uniforme, tá bom? Ele continua sendo um movimento uniforme, só que a peculiaridade aqui, a gente tem uma trajetória retilínea aqui. Qual que é o problema? A gente tem dois corpos, um corpo A e um corpo B, que estão distantes entre si de 100 metros, tá? E o corpo A caminha com uma velocidade constante de 15 metros por segundo, o corpo B 10 metros por segundo. A gente percebe que o corpo B está mais lento que o corpo A, então em algum momento o corpo A vai chegar ali no corpo B. E ele pergunta exatamente isso, qual que é o instante de encontro e qual que é a posição de encontro. Quando ele fala em instante, na física pelo menos, a gente está falando do tempo. Então ele quer saber qual que é o tempo que vai levar para as duas partículas se encontrarem. Existem duas formas da gente resolver esse problema. Um deles é a partir da velocidade relativa entre eles. Você sabe que a distância inicial entre os dois é de 100. Qual que é a velocidade relativa entre eles? Se um está a 15 e o outro está a 10, é como se o B estivesse parado e o A estivesse andando a 5 metros por segundo, tá bom? Por quê? Porque ele está andando a 10 e ele está andando a 15. Se eu parar esse aqui e colocar esse andando, é como se ele tivesse o parado e o outro andando a 5 metros por segundo. Então é muito fácil, só você pegar a fórmula da velocidade média e aplicar com esse espaço para descobrir o tempo. Só que essa é uma forma de resolver o exercício muito simplória, que para esse caso até que vai, mas existem casos mais complexos que não dá certo, você não consegue fazer dessa forma. E por isso a gente vai utilizar uma fórmula que é muito mais ampla e que vai funcionar para todos os casos, que é o seguinte: quando ele fala em instante de encontro e posição de encontro, aqui ele está querendo o meu tempo necessário e aqui o meu espaço de encontro. Você lembra da fórmula do movimento retilíneo uniforme, que é S igual a S0 mais VT, certo? S igual a S0 mais VT. O espaço final é o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. E cada um desses corpos aqui vai ter a sua fórmula da equação horária do espaço, que é essa fórmula aqui. O que a gente precisa fazer quando tem exercício de dois corpos que vão se encontrar? É descobrir o espaço em que as duas fórmulas vão ser iguais, vão ter resultados iguais, e o tempo em que as duas fórmulas vão ser iguais também. E o primeiro passo, então, é a gente determinar qual que é a função horária de cada um dos corpos. Então, para o corpo A, a gente precisa saber, bom, o S e o T são variáveis, certo? A gente precisa descobrir qual que é o S0 e qual que é o V dele. Então, o S, e aí eu vou colocar aqui A, tá? Ele vai ser igual. No nosso caso, qual que é o espaço inicial do A? A gente precisa adotar um referencial. Se eu colocar esse ponto aqui como sendo o ponto zero da minha trajetória, então o espaço inicial do A vai ser igual a zero. Então não preciso colocar S0 aqui. Só o V vezes o T. Qual que é a velocidade do A? 15 metros por segundo. Então a velocidade é igual a 15 e o tempo é nossa variável. A gente também vai deixar ele aqui. Então, a fórmula da equação horária da posição para o A é 15 vezes T. SA igual a 15T, beleza? E para o B, a mesma coisa. S é igual a S0 mais VT. Então, o meu SB vai ser igual. Agora, o espaço inicial do B não é zero, porque ele já começa o movimento aqui. E quanto que é esse espaço? Bom, se a distância entre o A e o B é de 100 e o A começou no zero, esse ponto aqui tem que ser exatamente o ponto 100, certinho? Então, o espaço inicial do B vai ser igual a 100. Qual que é a velocidade do B? É 10 e o tempo é nossa variável também. E aí, o que a gente precisa entender aqui? Que o ponto de encontro deles, a posição em que eles vão se encontrar é a mesma. Então, se eles forem se encontrar no 200, o corpo A vai estar no 200 e o corpo B também vai estar no 200. Então, o SB e o SA tem que ser iguais. Então, SA tem que ser igual a SB.
B, certinho? Mas quem que é SA? SA é igual a 15T. Então, SA 15T. E o USB? O USB é igual a 100 mais 10T. Então, aqui eu vou colocar 100 mais 10T, certinho? E aí, eu vou isolar o tempo, que vai ser o tempo de encontro, o tempo que eles levam para se encontrar, e eu vou descobrir quanto que é esse instante de encontro. Eu vou passar esse mais 10T para o outro lado, subtraindo, então vai ficar 15T menos 10T, que no caso é igual a 5T, igual a 100. O 5 que está multiplicando o T passa dividindo 100 e a gente descobre, então, que o nosso T é igual a 20 segundos, certinho? Tempo, então, vai ser de 20 segundos, resposta da letra A. E como que eu faço para descobrir a posição de encontro? Bom, se o tempo que eles levam é 20 segundos para se encontrar, basta eu escolher ou essa fórmula aqui, ou essa fórmula aqui, e substituir o valor do tempo que eu encontrei. E aí eu descubro qual que é a posição aqui que eles vão se encontrar. Então, se eu substituir aqui, fica fácil. O SA para o ponto de encontro vai ser igual a 15 vezes o tempo que eles levam, que no caso é 20 segundos. 15 vezes 20, SA, então, é igual a 300 metros. Ficou em dúvida? Vamos fazer a prova real. Como que a gente faz a prova real? Aplica nessa fórmula aqui. Então, o SB vai ser igual a 100 mais 10 vezes o tempo, que também é 20. Certo? 10 vezes 20 dá 200. 200 mais 100, SB, também é igual a 300 metros. Então, do ponto de partida, do momento que inicia esse movimento, a gente conta 20 segundos e eles vão se encontrar. Qual que é essa posição? 300 metros, fizemos a prova real. Se esse resultado aqui der diferente, provavelmente ou você errou a conta para achar esse resultado, ou você errou o tempo. Aí refaça, tá bom? Essa foi nossa aula de hoje e eu vejo você na nossa próxima aula.